Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Pierre Teixeira da Silva, sou aluno do programa de pós-graduação em Educação Matemática, PPG-MAT, pela Universidade Federal de Pelotas, UFPEL. E nesse programa eu sou orientado pela professora Denise Nascimento Silveira. E através desse vídeo eu venho apresentar para vocês o meu trabalho referente à disciplina Ensino e Aprendizagem em Educação Matemática, ministrado pela professora Daniela Stevanin Hoffmann, certo? Bom, esse trabalho consiste então da análise de uma tese de doutorado, tá, escolhida por mim, conforme solicitado na disciplina, o qual pedia para escolher ou uma tese ou uma dissertação. Eu escolhi uma tese e, a partir da leitura feita, fiz a identificação de uma das abordagens de ensino estudadas em sala de aula, tá bom? Então, fiquem à vontade para qualquer comentário após a apresentação do vídeo. E cabe ressaltar aqui também, antes de dar continuidade na apresentação, que para evitar plágio, eu deixei destacado nos slides as páginas que eu utilizei da tese, tá bom? Porque para elaborar os slides, eu utilizei alguns recortes da própria tese. Então eu coloquei a página especificando de onde foi tirado aquele recorte, certo? Então fiquem à vontade. Vamos lá. Agora eu tiro a minha cara e boto os slides para vocês. O título da tese escolhida é Teorias de Aprendizagem em Matemática, um estudo comparativo à luz da teoria da objetificação. O autor do referido trabalho é Severino Carlos Gomes. Sua orientadora, Bernadette Barbosa Morey. E o trabalho foi feito no programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na cidade de Natal, no ano de 2016. A questão investigativa da tese é dividida em dois questionamentos. Primeiro, quais os elementos principais que caracterizam as teorias de aprendizagem em educação matemática? E há consenso sobre os elementos constituintes destas teorias? Analisando qual das abordagens de aprendizagem foi identificada na dissertação, eu identifiquei a abordagem sociocultural. Por quê? Devido às teorias abordadas e por estar explícito quando o autor trata da teoria da objetificação. O objetivo geral dessa tese é comparar conceitos-chave em diferentes teorias na educação matemática, utilizando como parâmetro emergente a teoria da objetificação. Como objetivos específicos, aparecem 5. São eles: compreender as principais características de uma teoria de aprendizagem, analisar algumas teorias fundamentais para a educação matemática, compreender e analisar a teoria da objetificação enquanto teoria de aprendizagem, explicar as características do processo de ensino e aprendizagem de matemática decorrente da teoria da objetificação. E por último, analisar semelhanças e diferenças da teoria da objetificação com outras teorias de aprendizagem em voga na educação matemática, em particular, a pedagogia freiriana. Ela é uma pesquisa do tipo bibliográfica e a proposta desse trabalho, no caso a tese, foi destacar as principais características da teoria da objetificação e da pedagogia freiriana, enunciá-las e analisar semelhanças e diferenças entre estas teorias de aprendizagem. Como tese preliminar, ela apresenta então que teorias de aprendizagem podem diferir entre si tanto de modo estrutural quanto de modo conceitual. E aí ele define: por diferença estrutural, o autor diz: noções fundamentais de uma teoria não obrigatoriamente existem ou são consideradas em outra teoria, ou quando são consideradas, podem ter ou não a mesma relevância. Por distinção conceitual, o autor também diz: a mesma formulação verbal com significados distintos nas teorias concorrentes, mesmo assim, teorias podem guardar semelhanças significantes em suas noções fundamentais. Então, se tratando de teorias de aprendizagem em educação matemática, o autor faz considerações sobre teorias de aprendizagem, seus elementos constituintes, seu papel em sala de aula e sobre diversidade
de teorias na educação matemática. Ele traz teoria em uma noção geral, primeiro, no sentido dado na expressão teoria de aprendizagem, que seria o conjunto de formulações e princípios que procuram dar conta do fenômeno da aprendizagem. E cada teoria enfatiza diferentes aspectos da aprendizagem, com diferentes objetivos. Aqui então um diagrama que mostra como funciona o processo de pesquisa, tá? Em que a teoria é ponto de partida e de chegada no processo cíclico investigativo. Elas funcionam como provedoras de modelos conceituais e de organização dos dados, com o propósito de classificá-los, interpretá-los e reconstruí-los, caso necessário, e proporcionam orientação metodológica para o conhecimento do mundo ao redor e para a geração de novos conhecimentos. Com relação à diversidade de teorias em educação matemática, ele diz que são inúmeras as ideias para se caracterizar uma teoria de aprendizagem. E, de modo geral, elas se preocupam com a relação entre aluno e professor, o conteúdo ou o currículo a ser aprendido e como se dá o ensino e a aprendizagem. Aqui ele apresenta alguns elementos para comparar ou conectar teorias de aprendizagem em educação matemática e logo na sequência o autor especifica algumas teorias, começando pela epistemologia genética de Piaget, que é uma teoria sobre o desenvolvimento cognitivo. Esse desenvolvimento cognitivo ocorre em 4 operações desenvolvidas pela criança. São eles: primeiro estágio, que é o sensório motor ou pré-verbal, o segundo, que é a representação pré-operatória, terceiro, que são as operações concretas, e o quarto, que são as operações formais ou hipotético-dedutivas. Na sequência, fala da teoria histórico-cultural de Vygotsky, que propõe explicar como o funcionamento mental do indivíduo está relacionado com o contexto cultural, social e histórico, e logo depois a pedagogia de Paulo Freire, que objetiva enfrentar as várias formas de exclusão social, utilizando para isso a educação como principal aliada. Aqui nessa figura, ele traz o processo educacional da aprendizagem, segundo a pedagogia freiriana, que é uma sequência infinita no qual o reconhecimento da realidade pelo indivíduo sofre transformações pela sua ação-reflexão, culminando na posição crítica da realidade. Aqui nessas duas figuras, a gente vê pontos e contrapontos entre a pedagogia de Freire e as ideias de Piaget e Vygotsky. Agora o autor fala sobre a teoria da objetificação, seus fundamentos. Ela é uma teoria de abordagem sociocultural de forte apelo semiótico, pois atribui aos signos o papel de protagonistas na relação entre a atividade humana, a consciência individual e os elementos socioculturais, historicamente constituídos. Daí apresenta o conceito psicológico de pensamento, o conceito sociocultural de aprendizagem e o conceito ontológico dos objetos do conhecimento. Então, conceito psicológico de pensamento. Ele é um movimento dialético entre o indivíduo e os fatores socioculturais historicamente estabelecidos. Conceito cultural de aprendizagem é a apropriação pelo indivíduo dos saberes culturais constituídos que o conduz a transformações de caráter ético, moral, salutar, a formação do ser comunitário solidário. E o conceito ontológico dos objetos do conhecimento, que são padrões fixos gerados na prática social, resultado de uma síntese codificada de elementos culturais desenvolvida por gerações anteriores. O conceito epistemológico de sistemas semióticos de significações culturais, os SSSC, que é uma espécie de consciência cultural coletiva, responsável pelas crenças, valores e condutas de um grupo social, pelos padrões de comportamento moral, pelas normas sociais de convivência e de estética, pela concepção do que seja verdadeiro no mundo e como se dá o acesso a essa verdade, bem como esses sistemas validam ou não o conhecimento construído e suas formas de representação. Daí ele apresenta algumas conexões possíveis entre a pedagogia freiriana e a teoria da objetificação. Mostra nessa figura os principais teóricos de ambas, fazendo uma relação entre uma e outra. Como metodologia, o autor mostra a metodologia utilizada no método de Paulo Freire e também a metodologia utilizada na teoria da objetificação. O autor traz também as questões
ou problemas de pesquisa, para a teoria de objetificação e também para a pedagogia freiriana, em que uma busca analisar como a aprendizagem dos estudantes ocorre em situações de atividade de prática social, e a outra, o papel primordial da educação, que é desafiar o aluno a pensar seu tempo, o porquê e o para quê das coisas e em favor de que e de quem as opções estão sendo feitas em seu contexto. Apresenta o enfoque cultural das duas, fala também sobre a mediação semiótica na teoria freiriana e na teoria da objetificação, e a conscientização e a objetificação subjetificação em ambas. Apresenta também o papel do professor e do aluno e a praxis como um elemento formador. Como principais conclusões dessa tese, eu destaquei esses dois trechos do texto, que falam o seguinte: o estudo vem comprovar a tese de que teorias de aprendizagem podem diferir entre si tanto de modo estrutural quanto de modo conceitual, e mesmo assim, teorias podem guardar significantes semelhanças em suas noções fundamentais, além das aproximações entre os princípios da teoria da objetificação e da pedagogia freiriana. Várias outras significantes semelhantes são percebidas, a saber, a mediação semiótica, a praxis como elemento de ação, reflexão, transformação essencial à aprendizagem, o enfoque cultural semiótico antropológico e o processo de conscientização freiriano, semelhante ao processo de objetificação, subjetificação redfordiano. Bom, a tese que eu encontrei foi essa. O que eu tinha para falar para vocês, a princípio, é isso. Foi o que eu pude separar pensando no tempo de apresentação. Então, meu muito obrigado.